Oi, Oi, boa noite. tudo bem? Que prazer te Tudo bem receber com aqui. você? Prazer é meu. Prazer é meu. Tudo bom? Tudo ótimo, Ai, graças a Deus. que ótimo. Graças a Deus. Tá chegando. O pessoal tá entrando aí. Vamos só fazer uma oração, Thalita, enquanto a gente espera o pessoal entrar? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela venha mesmo conduzir toda essa noite, essa live, que ela interceda por nós, para todas as pessoas que vão estar ouvindo, né, que isso sirva para que nós façamos uma experiência ainda mais profunda de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendito, vós entre as mulheres, e bendito é o bendito, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por Maria, nós, pecadores, agora agora. e na hora de nossa morte. Amém. 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 Thalita, você pode começar se apresentando para nós? Posso, sim. Então, meu nome é Thalita. Eu sou de Belo Horizonte, aqui de Minas. E eu sou membro do ISPA, do Instituto São Pedro de Alcântara. Eu sou formada em engenharia de computação e trabalho na área também. E eu tive a graça de visitar, conhecer a história de Loreto por meio da História de uma Alma, de Santa Teresinha. E depois eu tive a graça de visitar a Santa Casa de Loreto, que fica na cidade de Loreto, lá na Itália. Que demais isso. E infelizmente não é tão conhecido por nós católicos, né? Então, acho por isso que é tão necessário a gente falar sobre isso, fazer essa divulgação, né? Ainda mais você que teve essa experiência, né, de poder ir pessoalmente, de poder viver isso. Você pode começar falando para a gente o que que é a Casa de Loreto? Claro. Então, a Casa de Loreto é a casa onde o Verbo se fez carne, onde ali Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo Gabriel. E ali Jesus se fez carne verdadeiramente, né? E muito mais do que um santuário mariano, né, onde se conserva a Santa Casa de Nossa Senhora, é esse lugar onde deu-se o início da nossa fé, né? Onde a maior ato de nossa fé, ali, o sim de Nossa Senhora, se fez presente, onde a gente, né, rememora isso a cada dia ao rezar o Ângelus, ao professar o credo, enfim. Então, a Santa Casa de Loreto, né, ele é um lugar mundialmente conhecido. Infelizmente, aqui no Brasil, ele não existe uma devoção tão grande com Nossa Senhora de Loreto quanto deveríamos ter, né? Santos e pessoas de todas as gerações, de todos os séculos, amaram e tiveram devoção e visitaram a Santa Casa de Loreto. Inclusive, amanhã a gente comemora o dia de Nossa Senhora de Loreto. O Papa Francisco, né, instituiu a festa, sempre foi comemorado no dia 10 de dezembro, em Loreto, na Itália, em toda a Itália, mas instituiu uma festa, né, mundial, a nível de toda a igreja, para o dia 10 de dezembro, que é amanhã. Então, o mistério da encarnação, né, de fato, uma verdade de fé. Isso não se pode, né, negar e contestar. Mas a transladação, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre como que a casa de Loreto foi parar, a casa de Nossa Senhora foi parar na cidade de Loreto, na Itália, mas Nossa Senhora não viveu em Nazaré. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história hoje, né, nessa live, de forma bem breve, porque é um assunto que dá, né, muita história, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora na nossa live. E essa transladação, ela, né, não é um artigo de fé, mas há de se conhecer primeiro para se poder negar ou amá-la, né? Que eu acredito que é o que acontecerá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela durante essa live. Como que a casa que estava lá em Nazaré foi parar em Loreto, na Itália. E é uma Então, distância grande. Como que ela foi para lá? como que ela foi sair lá da Palestina, né, e foi parar lá na Itália. Então, vamos começar um pouquinho a história, né, contar a história de toda a casa para a gente poder entender todo esse contexto. Então, a Sagrada Casa, né, de Loreto, onde está lá dentro da Basílica do Santuário de Loreto, foi a casa onde Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, que nós comemoramos ontem, inclusive, a Conceição Imaculada de Nossa Senhora. E ali ela foi concebida por
Santana e São Joaquim. Ali foi onde Nossa Senhora viveu durante a sua vida. E ali onde, né, o maior mistério de nossa fé foi se realizado, que foi a encarnação do Verbo. E naquela casa, né, que hoje está em Loreto, foi o lar, né, onde Jesus viveu, onde Nossa Senhora viveu junto com São José. Foi ali por entre aquelas três paredes, né? E ali, por que eu falo três paredes? Uma casa não tem quatro. Mas porque a quarta, o que seria a quarta parede, né, era uma gruta. Então, aqui estava, né, a gruta, a rocha, e aqui tinham as três paredes onde se formava essa pequena casa, né, essa simples, essa humilde casa de Nazaré. E aí, essa casa, né, era formada pelas pedras, então, ali da região da Palestina, e foi ali onde Nossa Senhora, né, a São José e Jesus, a Sagrada Família, viveu. E depois, né, da ressurreição de Cristo, onde Nossa Senhora deixou Nazaré, depois ela, né, foi viver junto com São João. E essa casa foi utilizada depois, né, agora já andando um pouquinho na história. Então, ali onde o Verbo se fez carne, onde Cristo nasceu, viveu, junto com a Sagrada Família, andando um pouquinho na história, os apóstolos usaram essa casa, né, para a celebração de missa. São Pedro celebrou a missa ali na Santa Casa de Loreto. Ali ainda onde era Nazaré, tá? A gente ainda tá com a casa lá no lugar de origem, Nazaré, na Palestina. E aí, depois, caminhando um pouquinho com a história, no século IV, mais ou menos, Santa Helena, acredito que muitos de vocês devam talvez conhecer a história, mas Santa Helena, né, a mãe de Constantino, ela foi em peregrinação à Terra Santa e ali ela foi construindo basílicas em cada lugar onde houve, né, o mistério da encarnação. Então ela construiu basílica no local do nascimento de Cristo, ela construiu uma basílica, né, na casa da Santa Casa, construiu no local onde Jesus foi crucificado, enfim, ela foi construindo basílica em todos os locais importantes para a nossa fé, né, da nascimento, ressurreição, nascimento, paixão e ressurreição de Cristo, incluindo, né, a Santa Casa. E ali ela construiu uma igreja que depois, né, foi reformada e tornou-se ainda maior, uma basílica. E aí, tem até registro, né, que antes da destruição, depois ela foi destruída pelos sarracenos, pelos muçulmanos, mas antes dessa destruição a gente tem um registro que São Vilibaldo, irmão de Santa Walburga, visitaram essa basílica. E aí a gente tem a basílica que foi construída sobre... a conexão tá boa? Tá caindo? Tá bom, tá dando pra te A ouvir. conexão tá caindo? Tá boa, tô te ouvindo bem. O pessoal que tá acompanhando, se puder ir respondendo também. Agora parou. Vamos aguardar um minutinho até se restabelecer. Voltou, Thalita. Voltou? Voltou sim. Aí a gente tinha congelado. Hoje minha internet tá ruim, então se sumir é por causa disso. Então, eu estava dizendo, né, que aí foi construída a basílica e logo a basílica foi construída sobre a casa. Então tinha a cripta e a casa e a basílica foi construída, né, em si. Então, depois os sarracenos vieram, destruíram tudo, a basílica foi abaixo. Parou um pouquinho, vamos aguardar mais um minutinho. Thalita? Voltou. Voltou. Perfeito. Eu não sei se comeu um pedaço do que eu falei. Eu estava dizendo que a casa foi protegida por essa cripta. Então, a basílica foi destruída, mas a casa foi protegida. E aí, depois, quando os cruzados tomaram ali a região, eles reconstruíram, né, a basílica e tudo mais, por volta do ano ali 1100, mais ou menos. E aí, eles reconstruíram, mas como a cripta tinha protegido a casa estava intacta. E aí, nessa época, quando os cruzados se reconstruíram, a gente tem o registro das visitas de vários santos, várias pessoas iam ali peregrinar na Terra Santa.
E a gente pode destacar dois grandes santos nessa peregrinação, que era São Francisco de Assis e também São Luís, rei da França. Ambos visitaram a Santa Casa quando ela ainda estava ali em Nazaré, antes da transladação e depois dessa reforma que os cruzados realizaram. E aí, só que o que aconteceu? 12 anos depois que São Luís ele visitou, desculpa, a Santa Casa, 12 anos depois a Basílica foi assolada e destruída, amando e parte grande parte da igreja foi posta abaixo, foi destruída, infelizmente. Tem até uma carta, um registro que o Papa Urbano IV ele endereçou a São Luís contando sobre a história da né, que a basílica tinha sido destruída pelos muçulmanos. E aí, o que aconteceu? Teve um pequeno tempo, nessa época, então, os cristãos estavam tendo uma grande perseguição ali, né, pelos muçulmanos, e aí foram perdendo território. E aí sobrou um pequeno pedaço, uma pequena região onde os cristãos se refugiaram ali na cidade chamada de Acre, foi conhecida, né, como o último suspiro dos cristãos ali na região. Isso foi no ano de 1291. Daí, o que aconteceu? Tem um trecho que ele é muito legal, eu vou ler para vocês, que é: mas depois da tomada de Acre pelos sarracenos, em 18 de maio de 1291, pôs fim a qualquer domínio cristão na Palestina. Depois, nada restou lá. Tendo sido tão terrível o massacre, né, aos cristãos, que o mar chegou a se avermelhar de sangue. Então foi tão terrível, né, que o mar ficou vermelho de sangue do ataque, né, que era a última cidade que restou. Só que o que aconteceu? 8 dias antes dessa grande, né, catástrofe, agradou a Deus operar o seu grandioso milagre, que foi a transladação. Então, 8 dias antes desse grande catástrofe, já tinha se perdido toda a região, Deus operou esse grande milagre, que foi retirar a Santa Casa, que iria ser destruída, né, dali, de Nazaré, e levar ela para Loreto. Não foi para Loreto. Ela passou por outros lugares antes. O primeiro lugar foi Terçato. É muito conhecido essa história. Então, primeiro ela sai de Nazaré e para em Terçato, que é uma cidade onde hoje pertence ao que a gente chama de Croácia. Então, uma cidade onde hoje é a Croácia. Ela ficou ali por volta de quase 4 anos, nessa cidadezinha. E aí, como é que ela foi para lá, né? No dia 9 de maio de 1291, ela sai de Nazaré e à noite ela estava lá. Na manhã do dia 10 de maio, ela tá parada em Terçato. E aí, né, de onde surgiu uma casa, né, que parecia assim, com uma pequena capelinha de 3 paredes e as pessoas tentando entender de onde surgiu. Tinham imagens, né, de Nossa Senhora ali na casa e várias pinturas que os cristãos que visitavam faziam também. Então, todo mundo começou a tentar entender de onde que era. E aquela casa começou a render, né? As pessoas que ele visitava, que ele rezava, começaram a ter vários milagres. E aí aquilo começou a gerar um alvoroço, né, na cidade. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu o primeiro fato, né, milagroso a partir dessa primeira transladação, que foi um pároco chamado Dom Alessandro Jorvec, que era um pároco ali da região de Terçato. Ele estava muito doente, né? Ele estava de cama, muito mal mesmo, quase morrendo. E tentaram, todo mundo, né, falando com ele o que estava acontecendo, mas ele não conseguia ir ver a casa, não conseguia ver o que estava acontecendo porque ele estava muito mal. E aí ele teve uma revelação de Nossa Senhora, dizendo, né, que ela disse que aquilo que havia aparecido ali nas suas terras, né, onde ele era pároco, era a sua casa, a casa de Nazaré, onde Jesus nasceu, aonde houve o anúncio do anjo Gabriel. E após essa revelação de Nossa Senhora, o padre ficou totalmente curado. E aí, né, ele contou, né, para todos os paroquianos da região e tudo mais. E teve uma outra confirmação.
que o anjo Gabriel apareceu, a moça que era a senhora, né, que era a dona, porque a casa parou num lugar. E esse lugar era um campo que pertencia a uma senhora chamada Ágata, uma viúva chamada Ágata. E o anjo Gabriel apareceu em confirmação a essa viúva, dizendo que de fato era a casa de Nossa Senhora. Então, a partir disso, né, todo mundo ficou assim, mas como assim, casa de Nossa Senhora? Isso fica lá em Nazaré, como que tá parado aqui em Terçato? E aí fizeram uma comitiva, onde enviaram 4 pessoas lá para Nazaré, porque se de fato é a casa de Nazaré, então a casa não vai estar mais em Nazaré. E aí mandaram, dentro desses 4, tinham pessoas, tinha o próprio pároco, que foi o que teve a revelação de Nossa Senhora, que foi, né, atestar, né, de fato, e outras 3 pessoas muito importantes, influentes na cidade. E aí, tem até um trecho, né, dessa história nesse livro aqui, depois eu vou indicar para vocês. Ele chama A Casa da Virgem. Ele é muito bom, tem toda a história assim bem detalhada. E aí, eles chegaram lá e viram que as medidas e os locais encaixavam perfeitamente na casa que estava lá. E falaram com eles: olha, a casa estava aqui no dia 9 e desapareceu. A gente não sabe onde ela tá. E aí eles falaram: apareceu uma casa no dia 10. E daí veio averiguar se de fato. E aí, ali eles passaram, né, alguns meses e voltaram, né, pra Terçato contando as maravilhas e tudo que eles tinham visto e vivido naquela cidade. E visto que de fato a casa era atestado, né? Era a casa de Nossa Senhora. Então ali ficou por quase 4 anos a casa. E quando foi em 10 de dezembro, que é o que a gente comemora inclusive, de 1294, a casa saiu de Terçato e foi para a Itália. E ali, né, onde tinha ficado a casa, então ali eles construíram uma réplica da casa onde ela ficou e uma basílica, é uma igreja. Depois até o Papa enviou uma imagem da Virgem Maria pintada por São Lucas como um consolo, porque aquelas paroquianas, as pessoas de toda a região, né, que iam ali durante quase esses 4 anos visitar, ficaram, né, muito sentidos. Nós perdemos a casa de Nossa Senhora, por onde ela foi. E aí, como um consolo, depois o Papa enviou uma imagem para colocar uma imagem pintada por São Lucas da Virgem Maria para colocar nessa capela. Então, ela para né, na Itália agora, direto para Loreto? Não, na região de Loreto. Até por isso que se diz que ela saiu de Terçato para Loreto, porque é na região de Loreto. Mas ao estudar os fatos, na verdade, ela parou mais 3 lugares ali na região de Loreto antes de ficar onde está hoje. Então, o segundo lugar que ela pousa é chamado de La Posatora, que é na cidade de Ancona, que é uma cidade bem conhecida ali na Itália, é uma cidade portuária. Fica ali 30 minutos de carro de Loreto, é bem perto mesmo. E ali tem-se os relatos da tradição que os pastores que estavam vigiando, né, o campo, guardando o campo à noite, viram a casa ser pousar ali, levadas por um anjo. Alguns dizem que era uma legião de anjos, uns dizem que era um anjo, São Miguel Arcanjo, outros dizem que era uma legião de anjos lideradas por São Miguel Arcanjo. Enfim, ali a casa permaneceu por 9 meses. Passados esses 9 meses, a casa translada de novo e vai para onde? Para um lugar bem ali, aí já na cidade de Loreto, oficialmente, onde hoje ainda é Loreto, chamado de. Eu tô falando, né, rapidamente esses trechos para a gente poder se ater mais à história da casa mesmo ali em Loreto. Mas aí ela para num lugar conhecido como a Selva Bela Senhora Loreto. O que significa isso? Ela parou no meio de uma floresta, e essa floresta, a dona desse território, era uma senhora que tinha um nome de Loreta. Então, e aí também é conhecido esse lugar como La Bandeirola. Por quê? Porque a casa parou no meio de uma floresta. E os peregrinos vinham, né? Aí, quando a casa saiu de Terçato, quando eles descobriram que ela estava na Itália, os peregrinos continuaram vindo, né? Atrás dessa casa de Loreto. Atrás da Santa Casa, para rezar e até fazer uma peregrinação mesmo. Então, os peregrinos vinham. E como ela estava no meio de uma floresta, para facilitar, para encontrar a casa, eles penduraram uma grande bandeira na árvore alta que tinha ali do lado de onde a casa pousou, para conseguir encontrar a casa no meio da floresta. Por isso que também é conhecido como La Banderola, que é bandeirão em italiano. E aí, ali a casa ficou por 8 meses apenas. O que aconteceu? O grande problema daquele lugar era porque era um lugar, né, no meio de uma floresta, era muito deserto.
E o caminho, a estrada, tudo era muito perigoso, porque pensar aquela época era muito perigoso a estrada. Tinha muitos assaltos, muitos piratas, tinham muitas pessoas perdiam a vida mesmo. Então a peregrinação foi cada vez diminuindo por causa disso, né? Por causa desses assaltos, desses assassinatos. Então foi diminuindo o número de pessoas, né? Porque foi tornando muito perigoso. E aí, com 8 meses só ali, a casa transladou pela penúltima vez. E aí é a casa chamada de Campo due Fratelli, que ficou ali só 4 meses, que é conhecida como a casa dos dois irmãos. Ela parou num campo que é praticamente em frente de onde está hoje, oficialmente. É assim, muito perto. Que ali a casa pousa no campo dos irmãos. E os irmãos eram muito piedosos e fizeram, né, diversas boas ações para cuidar, né, da casa, para aumentar ações de devoção e de cuidado mesmo com a casa, aumentar a casa, aumentar a devoção à Santa Casa. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, aquilo atraiu muito peregrino, né? O pessoal vindo de Terçato, o pessoal da própria região. E isso fez com que rendesse muito dinheiro, muito lucro para aquela casa, para a Santa Casa, né? E os irmãos começaram a brigar por vaidade e tudo mais. E essa briga foi parar no bispo. O bispo já estava escrevendo uma carta ao Papa para o Papa resolver essa situação. Porque os irmãos estavam brigando por causa da casa, da Santa Casa. Só que antes, né, de ser levado, né, o bispo tinha escrito, a carta não tinha chegado ao Papa ainda. Antes do Papa resolver, os anjos resolveram o problema. Porque, né, 4 meses depois que ela pousou ali, os santos anjos tiram a casa dali e migram ela para quase em frente, só que onde que a casa é pousada? No meio da via pública, da rua pública. Então, aí não tem mais briga, né? Não tem mais problema. E todas essas transladações, elas, né, são também confirmadas, né, por uma grande santa e mística da igreja, que é a Santa Catarina de Bolonha. A Santa Catarina de Bolonha tem até um trecho lá do livro dela, do Rosário, em que ela cita, né, sobre as transladações. Eu vou ler um pequeno trecho. Então, os anjos levaram essa digníssima igreja em vários lugares. E, finalmente, levada pelos santos anjos, foi colocada estavelmente em Loreto e colocada na província da Itália, nas terras da Santa Igreja. Por que nas terras da Santa Igreja? Porque aquela região, ela pertencia à Igreja, porque o Estado do Vaticano, né, hoje a gente conhece o Estado do Vaticano é pequenininho, mas naquela época o Estado do Vaticano era muito grande. Então essa terra de Loreto pertencia ao Estado do Vaticano, era uma terra que pertencia, né, estava sob o domínio da Igreja. Então, Santa Catarina, né, com uma revelação de Deus, também tem essa confirmação de que a casa, né, foi transladada pelos santos anjos. Isso, a Santa Catarina foi em 1413. Então foi 160 anos, mais ou menos, menos de 200 anos depois da transladação. E Santa Catarina é uma grande mística, tem diversas revelações que ela viu São José, o menino Jesus, enfim, tem várias histórias. Quem não conhece Santa Catarina de Bolonha, recomendo conhecer. E ela tem Incorrupta também. E então vamos chegando então na última transladação, que Loreto, como eu dizia, a Santa Casa parou, né, em terras da Santa Igreja, em via pública, na estrada, no meio da rua, a casa foi aterrissada. Só que o que aconteceu? Ficou um pedacinho da casa na vala. Tipo, além de estar no meio da rua, ainda ficou um pedaço da casa no meio de uma vala. Então, um pedaço ficou no ar. Simplesmente no ar. Então, além, né, da casa não ter o fundamento... eu acho que eu não falei isso. Os fundamentos da casa ficaram em Nazaré. Então, a casa ficava de pé sem fundamentos. Não tinha o que sustentar essa casa. Era só Não ela tá tem de um pé. alicerce, né? Não tem alicerce nenhum. Não. E não tinha. E além disso tudo, ela ainda ficou parada com um pedacinho no ar. E aí a gente, né, chega em algumas perguntas, né? Que história que é essa? Quais os milagres? Quais as controvérsias, né, dessa casa? Quais as histórias? O que é isso? Então, isso, todo mundo, né? É uma revelação, todos creem, pronto, acabou. O que acontece? Então, vou falar um pouquinho. Então, existem duas visões
diferentes desta história. A primeira, que é tudo isso que eu estava dizendo, que é a versão que toda a igreja, desde, né, do século XIII, onde tudo isso aconteceu, até o século XX, sempre foi a versão amada e com grande devoção por toda a igreja, por todos os papas e por todos os santos. Ponto. Contudo, no início do século passado, algumas pessoas começaram a criar uma outra versão, dizendo que não foram os anjos que transladaram a casa. Foi uma família chamada De Angeli, a família De Angeli. Então eu vou contar um pouquinho sobre essa história. Então a gente tem aqui 3 fatos. O primeiro fato, que é ponto, verdade de fé. O mistério da encarnação. Isso é verdade de fé e não há discussão. Verdade de fé. O mistério da encarnação. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ponto. Beleza. O segundo ponto que a gente tem é um ponto que é cientificamente comprovado e aceitado por ambas as versões, que aquelas pedras que lá estão hoje, na Santa Casa de Loreto, dentro da Basílica, então, hoje, né, a gente tem a Basílica, foi construída uma grandíssima Basílica, chamada Basílica da Santa Casa de Loreto, Basílica de Nossa Senhora de Loreto. Dentro dessa Basílica, a Basílica foi construída em volta da Santa Casa. Então, no centro da Basílica tem a Santa Casa. Uma pena que no Instagram não dá pra colocar imagens. No YouTube é mais fácil que dá pra colocar. Mas depois vocês pesquisam. Então, um segundo fato que é concordado por todas as duas versões, que essas pedras que estão, né, na Santa Casa são de fato as pedras da casa de Jesus de Nazaré. É de fato a Santa Casa de Nazaré. Isso também é um ponto que é unânime para todos. O ponto da controvérsia, que é o terceiro ponto, é sobre a transladação. Então, esses 2 pontos ninguém nega, ponto, unânime. Mas o terceiro ponto, que gera toda essa controvérsia, é o ponto da transladação, que a segunda versão, essa que foi iniciada agora no século passado. Não, mas os anjos não levaram a casa. Não tem como. Anjos levam casa. Quem que acredita nisso? Óbvio que foram os homens que levaram a casa de Nazaré direto para onde está hoje. E foram 3 anos para levar, porque foi num navio. E essa família chamava família De Angeli. E aí, essa família estava junto com os cruzados. Eles foram lá em Nazaré, desmontaram a parede, os tijolos, colocaram no navio, chegaram na Itália, desembarcaram em Ancona, né, que é uma cidade portuária. Depois foram para Loreto e construíram. Essa é a versão. E aí falam, né, que tem uma série de dossiês que fala que tinha, de fato, uma família naquela época, e que era uma família muito nobre, que de fato chamava família degli Angeli, que na tradução italiana é família dos anjos. E falam que tinha uma carta que uma prima dizia que levaria as pedras de uma casa de Nossa Senhora para a prima, enfim. Quem quiser se aprofundar nessa história, né, tem diversos textos, tem 2 aulas, inclusive, do padre Paulo Ricardo, que fala sobre toda essa história. Ele fala com mais detalhes sobre até essas controvérsias, recomendo quem quiser assistir. São aulas muito boas do padre Paulo Ricardo. E tem um Thalita, deu uma documentário. travada. Travou. Travou. Travou um Oi? pouquinho. Você estava dando uma indicação de aulas do Padre Paulo Ricardo, é isso? Isso. Então, voltando. Exato. Eu estava falando que tem 2 aulas do padre Paulo Ricardo que falam com muitos detalhes sobre essas controvérsias. Então, quem quiser se interessar, pode assistir. Recomendo, são muito boas. E tem também diversos textos sobre isso. E tem um documentário do History Channel que fala com muitos detalhes assim sobre as 2 visões. Inclusive, o próprio padre Paulo Ricardo que indicou esse documentário. Eu confesso que eu não assisti do History Channel, mas se o padre Paulo Ricardo recomendou, eu também recomendo. Então, né, quem quiser se aprofundar com mais detalhes, eu assisti só alguns trechos. Mas, então, voltando. Essa versão, né, que foi criada no século passado, que diz sobre essa família, só que ela tem alguns pontos que não encaixam, né? Ficam algumas questões se a gente pensa nessa segunda visão, que é a visão de que não foram os anjos, foram a família dos anjos. Então vamos lá, por quê? Então desmontaram a casa em 1221,
as 3 paredes e montaram elas exatamente, identicamente ao que estava originalmente em Nazaré, a quilômetros de distância, né? Então foi uma obra perfeita. Só que tem mais um ponto. Eles usaram a argamassa da Palestina, da época de Jesus, com uma técnica que era conhecida na época, que era chamada técnica anabateia de encaixe de de pedras e tijolos. Era uma técnica que era usada só naquela região, essa técnica anabateia. E eles fizeram a mesma coisa, eles reconstruíram ela idêntica. Ah, um detalhe, sem fundamento, né? Porque não tinha fundamento a Uhum. casa. Então, eles fizeram a construção sem fundamentos, usando as mesmas técnicas, as mesmas pedras, não, a mesma argamassa, né? Para juntar uma pedra na outra, a mesma argamassa da época de Jesus, tudo idêntico. Um gênio, né? O gênio da engenharia. Tudo idêntico, com as técnicas da época, 1.200 anos depois, com o material da época, não sei como. Enfim, Eles tudo para tentam negar o milagre, mas isso seria um milagre também. Impossível. exatamente, esse é o milagre. Não, mas aí tem mais um ponto. É porque esse gênio da engenharia que fez isso tudo, ele nem preparou um terreno, né? Porque ele colocou isso no meio da rua, No meio da rua. no meio da via pública, né? Pior, não só no meio da via pública, mas ele não preparou o terreno. Porque na hora que a casa aterrissou, trazida pelos anjos, tinha um arbusto no meio do caminho. E esse arbusto foi esmagado pela casa. E esse arbusto tá lá até hoje. Então, além desse gênio não ter feito nem fundação, ele ainda não limpou, não teve o cuidado nem de tirar o matinho ali para construir, porque pôs a casa exatamente em cima, né? Então, assim, são várias coisas. E além disso tudo, ainda colocou numa vala, porque tem um pedaço que estava no ar. Como construiu um pedaço da casa no ar? Não sei, né? Mas assim, essa segunda versão não consegue explicar, né? Esses pontos aí ficam, Uhum. né? São. Tem que fazer um esforço muito grande para negar esse milagre, né? É muito contraditório. Então, mas então um resumo, assim, um fato científico, né? São paredes provenientes de Nazaré, nenhuma das duas versões nega isso, mas o ato de fé, que é que quem transportou a Santa Casa até Loreto foram os anjos. Esse é o ponto da controvérsia. Uhum. Então, vamos caminhar. Não sei se eu tô falando muito rápido. Eu não sei quanto tempo a gente tem de live. Acho que a Não, gente tá tem uns tranquilo. 20, Uns 20 tranquilo. minutos, mais ou menos. Uns 20 minutos. É, tá. Dentro do prazo. E aí, foram feitos, né, diversos estudos científicos, estudos arqueológicos, estudos de tudo quanto é coisa dessa Santa Casa e constataram que as medidas, né, aquilo que já haviam sido constatados naquela primeira comitiva lá em 1291, pelos 4 que tinham saído de Tersato a Nazaré, esses 4 já tinham constatado que as medidas eram idênticas, mas né, diversos outros estudos científicos foram feitos à medida dos anos, recentemente, né, nesses séculos mais modernos também, constataram que as medidas da Santa Casa de Nazaré são idênticas às medidas da Casa de Loreto. Os fundamentos que restaram, ficaram lá em Nazaré, são exatamente os fundamentos da casa, que seriam o encaixe perfeito ali da Casa de Loreto. As pedras de Nazaré são idênticas às pedras, as partes que restaram, né? O encaixe, onde seria o encaixe, porque a rocha ficou em Nazaré. Então ficou os fundamentos e a rocha. Então o encaixe perfeito. Fizeram diversos estudos científicos mesmo, onde comprovaram, né, em relação à argamassa, em relação à pedra, em relação a tudo, que de fato eram daquela época da Palestina, que tinham toda essa técnica que eu dizia, né, essa técnica da bater, todas essas comprovações científicas e arqueológicas que foram realizadas a partir da Santa Casa de Loreto, mesmo nos tempos modernos. E aí tem todas as medidas, quem quiser também aprofundar no livro, tem todas as medidas da Santa Casa, uma explicação, né, sobre essa técnica, enfim. E também sobre, em volta, né, dessa casa, né, como eu dizia, dentro da casa, são, são preservados diversos escritos e desenhos que eram típicos lá da comunidade judaico-cristã, dos primeiros cristãos que estavam presentes na Palestina. Então, os desenhos, né, que foram feitos pelos cristãos nas paredes da casa também eram típicos daquela região e daquela época, daquela comunidade.
e tem mais ou menos cerca de 50 desenhos sobre as pedras da Santa Casa de Nazaré. Alguns é possível ver até hoje ainda na Santa Casa. Então, assim, é impressionante a maravilha, né? A beleza. E aí a gente chega na seguinte questão, né? Qual que é a posição da Santa Igreja e dos santos acerca da Santa Casa de Nazaré? Né? O que a igreja diz? O que os santos disseram durante todo esse tempo? Então, tem uma quantidade, assim, imensa de papas. Pra vocês terem uma ideia, 65 papas que ocuparam a cátedra de São Pedro desde, né, do acontecimento lá da transladação da Santa Casa. Então, nesse período de tempo, 65 papas ocuparam. Desses 65, 44 deram uma sanção de um modo ou de outro a respeito desse milagre da transladação. Então, dos 65, 44 deram a sanção. Desses outros 21 que não se pronunciaram, 7 viveram numa época que era aquela época que estava em Avignon, lá na França, que estava no exílio. Então, estava longe, não tinha muito contato com o que estava acontecendo ali na Itália. Então, tornava-se um pouco assim, meio que impossível, difícil esse conhecimento, até porque na época era mais remoto essa comunicação. E outros 7 reinaram por pouquíssimos meses, ou até pouquíssimas semanas. Então, foi um período de tempo muito, muito breve. Então, dos 44, dos 65, 44 se pronunciaram, dos 21 que não se pronunciaram, teve 7 fora, 7 que ficaram semanas ou pouquíssimos meses. Então, é realmente um atestado, uma assinatura mesmo, né, da Santa Igreja acerca da transladação. E aí o Papa Clemente V, em 18 de junho de 1310, assim, pouquíssimo tempo depois da transladação, ele escreveu toda uma bula papal, onde ele recontava toda essa história que eu disse, né, desde a transladação de Nazaré até cada lugar que ela passou em Intersato. Ele escreveu uma bula contando para que toda a igreja, né, e todas as posteriores gerações soubessem dessa história. E aí essa bula do Papa Clemente, ela foi talhada na pedra, né, no gesso, em volta da Santa Casa. Então hoje, quando, né, se visita a Santa Casa de Loreto, na Basílica, a gente consegue ver essa bula papal em volta da casa, que foi ali talhada. É muito bonito. Depois, também, o Papa Leão XIII, ele concedeu indulgência jubilar a quem visitasse a Santa Casa. Pio X, e aí tem uma série, né, de papas que ali fizeram a sua aprovação da Santa Casa e do próprio milagre de Loreto. E não apenas, né, os papas, mas também os santos. Santa Catarina de Siena, Santa Beata Catarina Emerick, ela também teve uma visão sobre a Santa Casa de Loreto. Tem até um trecho, não vai dar tempo de citar, mas tem um trecho sobre ela, depois quem quiser pesquisar. Santa Afonso Maria de Ligório, que a gente até reza, né, muito de suas orações nesse tempo de preparação do Natal, né, do Advento. Santo Inácio Francisco de Xavier, isso todos são santos que peregrinaram ali a Loreto. Alguns exemplos, né? São Luís Gonzaga, Santa Teresinha, vou ler um pequeno trecho, bem rapidinho, que foi, né, a partir de Santa Teresinha que eu conheci a história de Santa Casa, né, antes de ali visitar. Santa Teresinha diz, quando ela estava indo para Loreto, naquela peregrinação que ela fez para a Itália, ela fala, em suma, Loreto encantou-me. E que direi da Santa Casa? Que doce e profunda impressão quando eu me vi debaixo do mesmo teto que abrigou outrora a Sagrada Família, ao contemplar as paredes em que Nosso Senhor tantas vezes dirigiu os seus divinos olhos, ao pisar a terra que São José regou com seus suores e por onde Maria trouxe ao colo o seu Jesus, depois de o ter trazido em seu seio virginal. Visitei o modesto aposento da Anunciação e toquei o meu terço no pratinho do menino Jesus, que enlevo de recordações. Então, assim, é um trecho, né, onde Santa Teresinha descreve um pouquinho a maravilha que foi visitar a Santa Casa de Nazaré, em Loreto. E ali depois, Pier Giorgio Frassati também tem um trecho do livro de Pier Giorgio Frassati falando sobre a emoção de fazer, né, alguns dias de retiro ali em Loreto.
São Padre Pio dizia, né, que Nossa Senhora apareceu em, em Lourdes, mas Nossa Senhora caminha em Loreto. Tem, assim, diversos textos. São José de Cupertino, assim, para fechar um exemplo do santo, São José de Cupertino tem uma imagem que é muito famosa de São José de Cupertino, onde ele está levitando, os frades puxando e ele olhando para uma igreja. E ali foi onde ele viu, ele perguntou assim, o que é aquilo ali onde os santos, os anjos sobem e descem cheios de graças dos céus? O que é aquilo ali? E ele levitava, né, na sua, ao contemplar aquela basílica. E isso na cidade que ele estava. E aí os irmãos ali dele de comunidade disseram para ele, ali é onde está a casa de Nossa Senhora, ali é a Santa Casa de Nossa Senhora. E aí ali ele ficava em grande êxtase. Então aquela imagem muito conhecida de São José de Cupertino é quando ele contemplava a Santa Casa. E é uma imagem bem famosa. Então, a gente caminhando, né, pro final da nossa live, assim, pra conclusão. A gente tem o quê? 10 minutos? Não sei se é um Isso, pouco 15 mais. minutinhos. Ah, então tá sob Em controle. torno de 15 minutinhos mesmo. Como é grandioso tudo isso, né? Como é grandioso escutar esses milagres, escutar tudo isso, né? E ver que Nossa Senhora realmente ela vem em nosso socorro, né? Ainda mais nesses tempos em que a gente vive, um tempo culturalmente materialista, em que a gente só acredita naquilo que vê, né? E aí não vai perdendo esse sentido de sagrado, esse sentido de transcendência. Então, ouvir tudo isso é muito bom. Esse é muito. A gente percebe, né? Foi no século passado. Todas as gerações da igreja creram. Até porque não tinha como negar, né? Porque as pessoas viveram ali, as pessoas viram. Um dia tinha casa, no outro dia não tinha. Na outra cidade Uhum. também, na outra cidade também. Então, são muitas pessoas envolvidas. Cada lugar onde a casa esteve, as pessoas daquela região construíram igrejas. Então, assim, não tem Sim. como, né, negar um fato desse, né? Como que foi para Interstato, mas não tem como. Mas é Uhum. como que, né, principalmente nessa última geração ali, a partir do século XX, tenta se explicar racionalmente, negar o transcendente, né? Negar o milagre mesmo, negar a fé. E, e aí que a gente reflete um pouquinho, né? A partir de toda essa história da Santa Casa de Loreto, da transladação, amanhã a gente celebra o dia de Nossa Senhora de Loreto. Então, qual que é a importância, né, dessa manifestação do céu para nós, né, em nosso tempo? Tem um padre que eu ouvia um dia que dizia o seguinte, o sacerdote, ele fala que a Santa Casa de Loreto, ela é uma escola de fé. É uma escola de fé, primeiro, né? Por essa fé da transladação da casa que sai de Nazaré e passa por vários lugares e pousa em Loreto, levada pelos anjos, é uma grande escola de fé, né? Um ato de profunda mortificação, né? Uma profunda humildade, Senhor, eu creio. Mas ainda uma escola de fé para um ponto ainda maior do que esse. Porque é ali, entre aquelas três paredes, que o Verbo se fez carne. É ali, entre aquelas três paredes, onde ocorreu o maior ato de fé da nossa história, que foi o sim da Virgem Maria. Onde ali, né, ela disse, Fiat, faça-se. Esse sim é a nossa grande escola de fé. Mais do que, né, o que é mais fácil crer na transladação dos anjos ou na encarnação do Na Verbo? encarnação. Exatamente. Grande milagre. Grande milagre. Então, essa é a nossa grande escola de fé. Nós somos levados, né, a contemplar toda a nossa devoção à Santa Casa de Loreto, né, Nossa Senhora de Loreto, é porque ela nos remete à grande história da nossa fé, onde iniciou ali toda a razão da nossa fé. E ali, nessas três paredezinhas humildes, simples, muito simples, foi aonde Jesus viveu, Jesus caminhou, onde São José trabalhou, onde a Virgem Maria cuidou de Jesus, o amamentou, o levou, né? O cuidou durante toda a sua vida. E quão humildes, quão muito simples são aquelas paredes ali. Quando eu entrei, eu fiquei assim, foi assim, uma experiência tão profunda, porque você vê a pobreza mesmo daquelas paredes, daquelas pedras. E ali é onde o Rei dos Reis, né? O nosso Senhor,
O Senhor dos Senhores se fez carne e viveu, né, de forma tão humilde. Hoje, né, se fala-se tanto sobre, é, tem muitas pessoas, né, com casas muito, de fato, humildes e pobres no Brasil, mas a mais humilde, mais pobre desses, né, desses barracos que hoje temos são um palácio perto da casa que Nossa Senhora, São José e Jesus viveram. A Sagrada Família, nosso grande exemplo de família, viveu. Porque ali Sim. eles não tinham luz, não tinham energia, não tinham uma cama, né, um colchão, um travesseiro. Então, não tinha menor conforto do que nós hoje temos. E o quanto é necessário, né, termos um coração que contempla essa pequenez e essa humildade do nosso grande Senhor, né? Quantas vezes a gente precisa de contemplar esse despojamento completo do Senhor e em nosso tempo, que muitas vezes nós negamos, né, a abertura à vida, ao amor mesmo, à família, ao lar, por egoísmo, por uma vivermos, né, em uma sociedade opa, profundamente, aí, profundamente egoísta, verdadeiramente, né, e materialista. E esquecemos que o nosso grande exemplo, aquela família que é o nosso exemplo, que deve ser o nosso exemplo, viveu em uma grande humildade. Então não nos dá desculpas, né, de sei lá, não tenho dinheiro para abrir minha vida, não tenho, sei lá, inúmeras desculpas. Mas a nossa família, a Sagrada Família, viveu ali sobre essas três humildes paredes. E ali também, eu esqueci de dizer uma coisa que é bem interessante de falar. Sabe a ladainha lauretana que a gente reza? É muito comum rezar após o terço. Até no Brasil não é tanta tradição, mas fora do Brasil é muita tradição. Terminou o Salve Rainha, começa a ladainha. Essa ladainha, ela é chamada de ladainha lauretana porque ela foi formada a partir das petições que os peregrinos, né, continuaram indo a lá. O pessoal de Terçato, muitas pessoas até mudaram para a região para ficar próximo da Santa Casa. E os peregrinos iam com muitas petições à Virgem Maria. E ali se criou essa ladainha que a gente fala, né? Toda aquela ladainha lauretana que a gente reza ao final do terço. Uhum. Então, por isso esse nome, porque foi ali, naquelas três paredes, os peregrinos fazendo as petições. Então, eu gostaria, né, de dizer três coisas que são, assim, eu acho que essenciais para a gente refletir, meditar, né, hoje, amanhã, que a gente possa viver de fato. Amanhã é o dia de Nossa Senhora de Loreto, então que o nosso Ângelus amanhã seja um Ângelus diferenciado, recordando, né, desse milagre. O Senhor quis preservar a sua casa, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e ele quis preservar esse local onde ele habitou, esse espaço onde ele habitou para todas as gerações, né? E acredito, né, que se necessário for, né, para preservar esta casa até o final dos tempos, o carinho, né, que o Senhor tem por esta casa onde ele viveu, pode ser que ainda se translada, vai, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Daqui a uns séculos, Uhum. quem sabe. Mas acredita-se verdadeiramente que o Senhor quer preservar esse espaço, né? Onde ele se fez carne até o final dos tempos. Então, que possamos, a partir de toda essa história, né? Toda essa história que faz parte da nossa fé, que faz parte da tradição da nossa igreja, amar ainda mais, né? A anunciação do Senhor, a encarnação do Verbo, especialmente nesse tempo em que estamos preparando para o Natal, esse tempo de advento, que possamos utilizar os próprios textos de Santo Afonso Maria de Ligório, os trechos, né, de Santa Teresinha e toda a história da Santa Casa de Loreto, para nos ajudar a amar ainda mais o Senhor, que se fez carne em uma pequena e humilde casinha lá em Nazaré, e que hoje nos possibilita Amém. esse encontro com ele, né, com todas as gerações, que se não fosse ele ter preservado, nós não poderíamos ali ou até ouvir um pouquinho dessa história. É isso que eu Amém. queria fazer. Alguma pergunta, alguma consideração, pode ficar à vontade. E não esqueçam, assim, amanhã, né, na hora de rezar
o Anjos Recordar, né? Que é o dia que se comemora essa transladação da Santa Casa. Com certeza a gente vai viver de forma diferente agora, né? Depois de tudo isso. Enquanto se o pessoal tiver alguma pergunta, né, já vai mandando aí pra gente, que a gente já vai estar encerrando daqui a pouquinho. E você tinha falado do livro, isso. Isso, eu queria indicar, exatamente, indicar alguns livros. Se, ainda tem o quê? Alguns minutinhos, né? Isso, não sei. Então, vou rapidinho. Esse livro aqui ele é muito bom, da Eclésia, então ele é bem fácil de comprar. Ele chama A Casa da Virgem Maria, de Godofrey Phillips. Ele, o subtítulo dele é a História Miraculosa da Trajetória da Casa de Nazaré para uma colina da Itália. Então ele conta com todos os detalhes, todo esse contexto histórico. E aí tem esses textos que eu citei, né, sobre a bula do Papa Clemente, enfim, tem tudo, né, na íntegra. Toda essa revelação, por exemplo, a Santa Catarina tem aqui as falas de cada papa, de cada época. Enfim, tem tudo. A revelação que Nossa Senhora fez ao padre intersato, tudo com detalhes. Tem um outro livro em PDF, esse está em italiano, mas se alguém tiver interesse, se alguém quiser, eu posso enviar depois, se entra em contato, mas que é do Giorgio Nicolini, que é o grande historiador da Santa Casa de Loreto. Ele, inclusive, que participa desse documentário da History Channel, e ele tornou-se um grande amigo meu. Quando eu fui a Loreto, eu tive a graça de conhecê-lo. Então, tudo que eu sei sobre Loreto, todo o material que eu tenho, foi ele que me passou. Então, ele é um grande historiador sobre Loreto. E ele tem alguns livros. O principal é La Verità Storica della Miraculosa Transladazione della Santa Casa di Nazaré a Loreto. É um livro belíssimo também, onde ele coloca toda essa história, caso alguém queira, em PDF. Tem um outro sobre o Santuário de Loreto, Notícias e Críticas Históricas, que é de 1959 também, tem em PDF. Tem um que é de uma brasileira, que chama Buscando Loreto, Aventuras de uma Família Brasileira na Itália. É da senhora chamada Mafalda, e que ela foi para Loreto, ficou uns 3 ou 4 meses lá, conheceu tudo sobre a história, depois ela foi escrever um livro. Ela é brasileira. No site do Padre Paulo Ricardo, como eu dizia, tem diversas coisas, tem 2 grandes aulas, provavelmente deve falar um pouquinho sobre ela também amanhã na homilia. E tem uma TV, também é uma TV católica, onde tem diversos estudos, que até do próprio Giorgio Nicolini, que chama Telemaria, um canal e uma rádio. Então, tem todos esses livros, caso alguém tenha interesse. Nos próprio trecho que eu dizia da História de uma Alma, tem falando um pouquinho sobre a experiência que Santa Teresinha teve na Santa Casa de Loreto. Livro do Per Giorgio Frassati também, como eu dizia. E algumas curiosidades, aproveitando, a gente ainda tem uns 3 minutinhos, uns minutinhos, não tem? Dá tempo? Só umas curiosidades, aproveitando que a gente tem um minutinho. Lá na Santa Casa tem a janela indicando, né, até um lugar assim, indicando onde foi o que acredita-se pela tradição que o anjo Gabriel entrou para a Anunciação. Então é muito, muito bonito também. E tem a imagem de Nossa Senhora de Loreto, que é uma imagem conhecida como Madonna Neira. Tem até uma música belíssima, Madonna Neira, que, eu acho que não vai dar para ver, mas é essa imagem aqui, que a imagem de Nossa Senhora de Loreto é uma imagem belíssima e muito venerada na Itália, diversas igrejas têm ela. E Nossa Senhora de Loreto é a padroeira da aviação. Ela é a padroeira dos aviadores. Por que será, né? Porque por causa da transladação dos anjos, mas é muito engraçado. Teve até uma entrevista que eu tinha visto que infelizmente, falam, dos grandes defensores daquela segunda versão que eu dizia, daquela contraditória, são alguns freis, que são até os responsáveis pelo santuário hoje. É bem triste, assim. Os freis franciscanos. E aí, teve até uma entrevista que foi muito engraçada, que eu estava vendo um dia, que a entrevistadora, o Frei dizia, né, que a casa não foi trasladada pelos anjos, foi pela família de Ângela e tudo mais. E aí, logo depois, a entrevistadora diz pra ele assim, e a Nossa Senhora de Loreto é padroeira de quem mesmo? Aí ele, dos aviadores. Ela,
Ah, tá, tipo assim, né? Por que ela é dos aviadores? Engraçado. E Muito até bom. isso é preservado. Ela é preservado, inclusive, que apenas os membros da aeronáutica da Itália que podem retirar a imagem, né, de Nossa Senhora, da Madonna Nossa Senhora de Loreto, da casa, só eles podem retirar a imagem de lá. E eles tiram no dia 9, né, na noite do dia 9 para o dia 10. Eles fazem uma peregrinação, aí vai todo mundo com as velas, né? Fazem uma procissão, desculpa, uma procissão da imagem de Nossa Senhora de Loreto, tiram ela da Santa Casa nesse dia, né? Nessa noite. Eu não vi se esse ano vai ter, por causa. A Itália tá em zona vermelha, esse negócio do coronavírus, tá uma confusão. Eu acho que devem ter suspendido. Mas fica lotado, as pessoas fazem vigília lá e faz a peregrinação levada pelos membros da aeronáutica até hoje, pela ali em volta da Basílica, e depois, né, depois dessa procissão de velas com a imagem, eles retornam com ela para casa. São os únicos autorizados, eclesiasticamente mesmo, falando, a retirar a imagem de Nossa Senhora lá da Santa Casa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não sei se a gente tem talvez pouquíssimos segundos aí, eu agradeço, né, antes de tudo, Santa Zélia e São Que Luís pelo isso. convite. Foi um prazer e que Nossa Senhora de Loreto interceda por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas vocações e pelo Instituto também de vocês. Amém. A gente queria agradecer muito a sua disponibilidade, né, de ter nos passado tantas informações. O tempo foi curtinho, mas você conseguiu trazer muito bem, né, e ainda mais nos dar direções também, que agora eu acredito que é isso, a gente buscar, a gente aprofundar também. Né? Então, realmente, a gente queria agradecer imensamente a você, né, que Deus abençoe muito você, a sua vocação, tudo, né, toda a sua vida. Muito obrigada, tá bom? A gente vai deixar a live salva aqui para que, se alguma pessoa não pôde acompanhar agora ao vivo, possa acompanhar depois. E depois eu vou pegar certinho com você, Thalita, as indicações, né, bibliografia para postar também, caso alguém queira buscar. Tá certo? Muito, Pode deixar. muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer. Um Foi beijo, muito boa bom. noite. Beijo, boa Tchau. noite, fica com Deus. E boa Fiquem noite para com todo Deus. mundo que ficou com a gente até agora também. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que acompanhou conosco. Boa noite. Tchau, fica com Deus.